Seja bem-vinda, Ju. Muito obrigada pela sua disponibilidade de tempo em estar gravando aqui com a gente relacionado, né, ao candidato finalista do Prêmio Ser Gente, categoria Educação Corporativa. Vocês que são do segmento escola, a gente sabe o quanto que vocês estão, né, lutando né, com todo esse contexto para poder manter pais, alunos, né, todos informados dentro dos seus propósitos. Então, eu quero, né, antecipadamente já agradecer a disponibilidade de você, viu? Eu que quero agradecer a oportunidade de participar, de partilhar um pouco mais do que a gente tem feito e de como a gente tem aprendido diariamente com o que temos feito. Então, é muito bom estar aqui e poder partilhar isso com quem assiste, com você, tá? Acho que faz aí esse trabalho com as empresas também. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Gina. Ju, se apresente um pouco pro pessoal, quem é você, qual o seu papel dentro de um projeto, para a gente depois entrar para poder começar a falar dele. Ok. Eu sou Juliana Albuquerque Torniolo, eu sou diretora de ensino da Force Bilingual Academy. Eu estou na escola desde o início da escola, quando nós começamos em 2008, o primeiro ano letivo da escola foi em 2009, e eu comecei lá na equipe que começou montando o projeto pedagógico da escola, né? Então, dentro do projeto que a gente apresenta, que é o Force Connection, que é um projeto onde todos são aprendizes nesse projeto, conectados, né? Conectados no projeto, eu tenho um papel na direção, né? De acompanhar, aí, lógico, juntamente com toda a nossa equipe, a equipe pedagógica, a equipe gestora participa deste projeto e eu estou junto com eles. Legal. E Ju, então, compartilha um pouco o que é o projeto da Force, né? Qual é esse projeto que foi escolhido como um dos finalistas na categoria Educação Corporativa? Então, nós apresentamos o projeto Force Connection, que interessante, Tati, que eu estava pensando que nessa situação que nós estamos vivendo, o projeto faz todo sentido, né? Que é realmente um projeto em que nós usamos uma plataforma para 3 viés de formação: formação dos pais, formação dos alunos e formação dos profissionais na escola. Então, a gente utiliza uma plataforma pensando nesse mundo volátil, que está em constante mudança e que precisa de uma constante formação. Nosso pensamento é sempre como nós vamos formar essa comunidade de aprendizes, porque nossa missão é aprender a aprender sempre e ensinar o outro. Então, como nós, dentro da nossa comunidade, estaremos aprendendo a aprender sempre, num mundo em que tem constantes mudanças, você não sabe para o que você está se preparando para o amanhã, porque ele está em constantes mudanças, pensando nas habilidades que esse mundo requer. E possibilitando, então, por meio dessa plataforma, uma integração entre a formação presencial e a formação à distância, né? E essa formação à distância, como a gente hoje está chamando à distância, mas pode ser a virtual, porque quando a gente apresentou esse projeto ele acontece na escola já faz 2 anos, desde que a gente começou o uso da plataforma. E nós começamos usando realmente com esses 3 níveis. E as pessoas podem assistir. Então, vou colocar um pouquinho, posso? Pode. O interessante, acho que é ressaltar que o que eu achei muito diferente no projeto de vocês e inovador é que vocês utilizam uma forma de educar todo o entorno, né, Ju? Então, assim, é uma forma de educação que vocês né, que vocês mesclam entre presencial e EAD, mas vocês treinam os colaboradores, vocês treinam os consumidores, os clientes que são os pais, e vocês também disponibilizam isso para os alunos. Então, eu achei muito interessante a construção que vocês fizeram para poder trabalhar a educação corporativa com todos os stakeholders do negócio de vocês, né? Isso.
como eu disse, assim, nós temos a visão de que todos precisam estar aprendendo. Então, como formar uma comunidade de aprendizes, estando ali na escola, não dá para dizer, são só os alunos que estão aprendendo. Nós estamos falando de um mundo realmente em um lugar onde todo mundo se coloca como aprendiz. E realmente, dentro com a possibilidade de plataforma, a gente criou, então, o que é chamado Escola para Pais, que é um lugar de formação dos pais, o For C Students, que é o lugar de formação dos alunos, e o DPP, que é o desenvolvimento profissional para os profissionais na escola. Então, os três viés, as três áreas têm. E aí, na plataforma, a gente tem videoaulas, nós temos videoconferências, nós temos podcasts, nós temos infográficos, atividades em que aquele que está em processo de formação, ele pode fazer um download, ele pode ter recurso para ele naquele assunto em que ele está em formação. E aí, nós temos também o acompanhamento do administrador. Então, de repente, dependendo do qual assunto está sendo tratado, sou eu que sou o administrador e vou dar o feedback para os pais ou para os profissionais. No caso dos alunos, são os professores que estão administrando e respondendo e montando esse curso. O que é importante é, nas três áreas citadas, a gente tem a possibilidade de interagir, olhar, ter um produto, um resultado, algo que eu saiba se este meu... ou seja, os pais ou os profissionais, os alunos realmente está aprendendo, porque ele tem como nos colocar qual está sendo o aprendizado e acompanhar esse aprendizado, e aí construir em cima disso também. No período em que nós estamos, neste momento, nós estamos fazendo todo o treinamento à distância por esse nosso projeto, com as 3 turmas. Então, hoje, nesse momento que nós estamos afastados, né, nós precisamos orientar pais. Então, pela Escola de Pais está acontecendo essa orientação, continuar o aprendizado dos alunos pelo For C Students e o desenvolvimento profissional pelo DPP. Mas no momento em que a gente está presente na escola, isso acontece também numa mistura do online com o presencial. Então, no caso, vou dar o exemplo do desenvolvimento profissional, o coordenador tem a possibilidade de fazer uma formação em que ele tem momentos em que dá qual é a grande questão? Ele dá flexibilidade para essas 3 áreas fazerem isso no momento em que ele está disponível, com o tempo que ele está disponível, no lugar onde ele esteja, com outros momentos presenciais para debate sobre o que está acontecendo e o acompanhamento no plano de ação que segue de desenvolvimento. Então, você tem razão. Assim, para nós é encantador lembrar da nossa comunidade de aprendizes e ter a possibilidade de fazer isso aonde eles estiverem, quando eles estiverem, na disponibilidade de cada um e também no tempo de cada um, né? Podendo avaliar a maneira de aprender de cada um e quanto tempo eles levam, sendo pais, alunos ou profissionais da escola. Legal. E, Ju, fala para o pessoal que está acompanhando, existe um paradigma muito grande de que para se começar um projeto como esse, precisa de muito investimento financeiro, de muito investimento de tempo, de uma estrutura muito robusta, de gravação, edição de vídeo, aquela coisa toda lá. Fala um pouco como que isso acontece no dia a dia de vocês. Nós optamos por usar uma plataforma paga para ter acesso ao técnico nessa plataforma. Então, a gente entra em contato e aí a plataforma nos dá toda a assessoria técnica. A tecnologia é contratada. Exatamente. Hoje em dia, você tem possibilidades de fazer, tem muitas coisas gratuitas, muita tecnologia gratuita nesse aspecto, mas a nossa opção por ser algo contratado, justamente para a gente ter a assessoria técnica, quando é necessário. E aí, dentro da escola, nós temos uma equipe, na verdade, assim, e isso é muito interessante, porque tem momento em que eu tenho as pessoas que estão montando os módulos, as trilhas, e momento em que elas são
alunos daquele modo, daquela trilha. Então, por isso que é o aprender, aprender e ensinar o outro. Então, como é que isso funciona? A gente tem equipes que se dispõem ou se dispõem não, a partir do momento em que nós temos lá um currículo do que é necessário para o grupo, vou focar nesse momento no desenvolvimento profissional. Então, eu preciso pensar naquele profissional que está entrando, né, que tem um processo de integração, que precisa conhecer e se integrar à empresa. Como que isso é feito? Nós temos, então, equipe de coordenadores que levantam quais são os temas que são necessários nessa integração, a equipe de RH se envolve também, e os próprios professores que já estão na casa também se envolvem nesse processo. Então, é um processo de levantar quais são os temas e disponibilidade de falar, eu consigo falar sobre esse tema, eu tenho material sobre esse tema e montar essa estrutura, né? Dentro do nosso próprio dia a dia, nós temos as equipes que vão se organizando para isso. Quando você fala de alunos, o professor, ao planejar a sua aula, ele já planeja qual é o momento em que o aluno vai estar, precisar fazer, o que ele precisa assistir em casa, fazer em casa, para vir preparado. E o interessante é que eu falei, um exemplo, muitas vezes o coordenador, com uma equipe mais antiga na casa, preparou o módulo de formação para o professor que está chegando. O professor que está chegando, ele é um aluno, porém ele está sendo o professor dos alunos nesse módulo, ele é o aprendiz e quem está ensinando, né? O professor que já é mais antigo na casa tem outros assuntos que o coordenador também fez o plano de ação com ele, utilizando as trilhas, os módulos da plataforma. Então, o professor pode assistir em diferentes momentos, organizar qual é o momento que você vai assistir, para estar no debate com o coordenador também num nível diferente de debate. E com os pais, né? Então, com os pais a gente tem também, como é que isso funciona? Uma equipe, seja de que envolve alguns professores, coordenadores, psicóloga escolar, que fazemos trilhas e módulos de orientação para os pais. E aí nós acompanhamos também as perguntas dos pais para retorno, e a mesma coisa, você vai ter momentos em que eu planejo que o pai vai assistir isso e que eu vou puxar isso numa discussão quando ele estiver presencialmente. Então, a própria equipe pedagógica da escola, conforme a demanda e conforme o planejamento do currículo que nós entendemos que é necessário para o profissional, para o aluno e para o pai, organiza filmagens. Lembrando que, assim, a plataforma é de fácil utilização, então a gente consegue se organizar para fazer as trilhas, os módulos, as aulas. O que nós precisamos aí, nós dedicamos um tempo para organizar como isso vai acontecer e quais as possibilidades de acesso. Outro ponto importante para nós é o fato do formando, então, você sabe, ou o pai, ou o profissional, ou o aluno, ter autonomia também, em alguns momentos, de escolher qual é o assunto, qual é o caminho que eu vou fazer. Então, o gestor, a equipe que está criando aqueles módulos, pode também dar algumas opções para essas pessoas. Então, a organização no nosso dia a dia é feita pela nossa equipe pedagógica, muitas vezes sendo o professor como administrador ou aluno, e entre nós também. Então, Ju, é que às vezes a empresa entende que ela vai precisar ter um departamento exclusivo de treinamento e desenvolvimento, um departamento específico de edição de vídeos, tal. E o que você está me falando é que, na verdade, vocês desenvolvem um cronograma de trabalho. Dentro deste cronograma, existem algumas atividades que elas vão precisar ser vinculadas para educação à distância. Então, ao invés do profissional utilizar aquele tempo para uma aula presencial, ele vai pegar aquele tempo e vai gravar aquela aula, e alguém vai subir aquela aula na plataforma para que o aluno, ou de repente o pai, ou quem esteja na trilha abaixo dele de conhecimento, possa assistir. Então, na verdade, é uma responsabilidade de todos, né, Ju? Sim, é uma responsabilidade de todos, dependendo do público para o qual nós estamos tratando. E, assim, a nossa formação não se dá apenas por videoaulas. Então,
a videoaula é uma parte disso. Podem ser vídeos, podem ser, como eu falei, videoconferências, nós temos infográficos, nós temos materiais de curadoria que deixa disponível ali, nós temos materiais PowerPoint, materiais de leitura, né, colocados à disposição nessa trilha que a gente faz de formação, é uma trilha de formação. E ela é, muitas vezes, individualizada para aquela necessidade. Então, como nós falamos, temos um profissional novo chegando. Qual é a trilha de formação que esse profissional precisa? Essa trilha depende da área que esse profissional vai. Então, quem faz a gestão são os gestores, né? No caso dessa trilha. Quem faz assim, a gente usa essa ferramenta conforme a equipe que está responsável pela formação daquele grupo. Então, vou dar o exemplo, é isso, assim, na formação dos professores, a equipe responsável pela formação dos professores são os coordenadores dos ciclos. Então, esses coordenadores, lógico, eles precisam do apoio da equipe do RH, muitas vezes, mas são eles que definem qual vai ser a trilha para os professores. Para os alunos, a equipe responsável pela formação dos alunos são os professores, justamente com a equipe gestora, coordenador. Então, são eles que decidem qual vai ser a trilha desses alunos. Lembrando que quem participa também tem uma certa autonomia, não é algo tradicional do meu para você, mas a quem participa fala de fazer escolhas, envolve manda o que foi que ele descobriu, né, para esse desafio, porque ao falar, parece uma coisa muito assim, a gente só disponibiliza. E não, ao disponibilizar, você disponibiliza desafios. E aí, o que está informação tem a possibilidade de enviar de volta para nós desafios também. O que ele descobriu com isso. Então, é uma troca. Agora, quem gerencia a formação são o gestor de formação daquela equipe, tá? Daquele público. Então, talvez para ser mais claro na resposta aí, para os professores ou a equipe administrativa, é o gestor daquela equipe que gerencia com diferentes recursos aquela trilha. É o gestor dos alunos, são os professores, a gestão que gerencia aquela trilha. E dos pais, quem é responsável hoje pela formação dos pais, que somos todos nós, né? E aí eu sou uma das pessoas que gerencia essas trilhas, os coordenadores. O gerenciar para nós não significa fazer sozinho. Significa vou criar com essa equipe o cronograma, as possibilidades de acordo com as respostas que eu vou ter de quem está participando, certo? E aí, com essa equipe, a gente vai levantar quais materiais eles vão fazer parte dessa trilha. Na verdade, vocês têm uma união com o pessoal, né, da área de tecnologia que vão ajudar vocês, né, nessa formatação técnica, mas cada um de vocês, na verdade, é responsável por desenhar, né, todas essas trilhas e poder transformar isso na educação corporativa, né, Ju? O que eu achei bacana quando eu visitei, as meninas me levaram numa sala onde é a sala de planejamento pedagógico. E quando a gente pensa numa sala de planejamento pedagógico, a gente tem alguns clientes que são escolas. Então, a gente vai numa sala, tem uma prateleira com um monte de livro, aí tem um monte de folha em cima das mesas, enfim, né? É um monte de livro, é livro para todo lado. E elas me levaram nessa sala de planejamento pedagógico e era um monte de rabisco pelas paredes, né? Rabisco, trilhas, desenhos pelas paredes, e eu achei muito bacana, porque a forma como o pensamento se materializa, que vai ganhando corpo para as trilhas de aprendizado que vão ser apresentadas para aquelas pessoas e que, né, com frequência vão ser revisadas e verem se estão sendo realmente efetivas. Eu achei muito legal, muito bacana. A sala que você visitou, a gente brinca que é a sala da criatividade, da inteligência, a gente vai lá, nós temos ali 2 especialistas em educação que apoiam toda a equipe gestora nesse pensamento de formação mesmo. Perfeito, né? Esse bate-papo era justamente para a gente poder colocar para quem vai votar nos candidatos finalistas essa possibilidade, né, de conhecer um pouco melhor os projetos,
deles poderem se integrar a esses projetos, que esses projetos possam servir de cases, né? Eu estou compartilhando com todo mundo que, para mim, independente de existirem os candidatos finalistas, e no final de tudo isso, caso de uma gamificação, um vencedor, todos são vencedores, né? Estão levando a sua missão, o seu propósito adiante, compartilhando as suas ideias. Eu acho que a riqueza do nosso universo, ou desse novo universo, tem sido realmente o compartilhamento das ideias. Se está dando certo para mim, por que não para a sua empresa também? Então eu quero parabenizar vocês, agradecer vocês e dizer que para a gente vocês já são vencedores, né? Independente do resultado. Mas na segunda a gente vai estar abrindo aí o campo de votação. E aí vocês podem fazer um monte de campanha, né? Tem aluno, tem pai, tem um monte de gente aí que vai poder estar votando na categoria de vocês, e a gente fica na torcida aí para que verdadeiramente, né, a gente possa inspirar e colocar esse projeto nosso adiante para o máximo de pessoas possíveis. Obrigada, Tati. Assim, só o fato da gente conseguir partilhar um projeto que tem nos ajudado realmente a ver o engajamento de todos para aprender e tem nos possibilitado olhar o aprendizado e construir sobre ele e aprender juntos, já nos traz mais aprendizado. Então, essa é uma oportunidade importante e que nós queremos agradecer. Já nos sentimos vencedores, né? E realmente nos vencedores só pelo fato de ter aprendido e poder participar mesmo, né? E de poder partilhar. Foi muito bom ter a sua visita lá, né? E que seja algo que possamos aprender todos juntos. Né? Perfeito. Ju, muito obrigada. Boa sorte para vocês, então. E agora é campanha à vista, né? Para a gente poder conseguir o máximo de votos possíveis. Com certeza. Obrigada, Tati. Eu agradeço. Fique com Deus.